Tudo em riba, podemos começar? Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, 59ª audiência pública, 31 de julho de 2013. Auditório Teotônio Vilela, instalação da sessão. Está instalada a 59ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 31 de julho de 2013, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimento sobre os casos Gelson Reicher e Antônio Carlos Nogueira Cabral. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Formação da mesa. Nesta ponta, à esquerda, o Carlos Henrique Menegoso, da Comissão da Verdade da UNE, Felícia Reicher, Felícia Madeira, irmã de Gelson Reicher, e Reinaldo Murano, colega contemporâneo e amigo do Gelson. E, no fim, o Geraldo Blay vai fazer um depoimento como do seu pai, do seu tio, dos familiares que acompanharam os últimos dias do Gelson. Então, com a palavra, o Koba, para ler o testemunhal do Gelson. Boa tarde a todos e todas. Eu passo a leitura do memorial do Gelson Reicher. Gelson Reicher, assassinado em 20 de janeiro de 1972. Nasceu em 20 de fevereiro de 1949, em São Paulo, filho de Berel Heisel Reicher e Bilma Reicher, morto em 20 de janeiro de 1972, militante da Ação Libertadora Nacional, ALN. Era estudante do 5º ano de Medicina na USP e diretor do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, foi professor em cursos pré-vestibulares e participou de pesquisas científicas, atuou no teatro universitário, escreveu poesias e peças de teatro, compondo músicas para as encenações, muitas delas dirigidas por ele. Na ALN, juntamente com Yuri Xavier Pereira, foi responsável pela criação dos jornais 1º de Maio, Ação e O Guerrilheiro. De família judia e único filho homem de Berel e Blima, deixou tamanha saudade que seu quarto, quase 10 anos depois de sua morte, ainda era mantido exatamente como deixara desde a última vez que ali estivera. Dados sobre sua prisão e morte. A versão oficial de suas mortes, Gelson Reicher e Alex de Paula Xavier Pereira, divulgada pela imprensa, foi, conforme o Estado de São Paulo, de 22 de março de 1972, a seguinte, abre aspas, o Volks de placa CK 4848 corre pela Avenida República do Líbano em um cruzamento. O motorista não respeita o sinal vermelho e quase atropela uma senhora que leva uma criança no colo. Pouco depois, o cabo Silas Bispo Fesch, da PM, que participa de uma patrulha, manda o carro parar. Quando o Volks para, saem do carro o motorista e seu acompanhante atirando contra o cabo e seus companheiros. Os policiais também atiram. Depois de alguns minutos, 3 pessoas estão mortas, uma outra ferida. Os mortos são o cabo da Polícia Militar e os ocupantes do Volks. Terroristas Alex de Paula Xavier Pereira e Gelson Reicher. Fecha aspas. A nota informou os nomes falsos usados por Alex e Gelson junto aos verdadeiros e, graças a essa informação, os familiares de Alex puderam encontrar seus restos mortais em 1979, enterrado como indigente com o nome de João Maria de Freitas, no cemitério Dom Bosco, em Perus, na cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo em que assumiram a morte dos 2 militantes e suas verdadeiras identidades por nota oficial, seus corpos foram enterrados com os nomes falsos. Os restos mortais de Alex foram transladados para o Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1980, após a ação de retificação dos registros de óbito, junto com os de seu irmão Yuri. Até a abertura dos arquivos do DOP de São Paulo, em 1992, o único questionamento que os familiares faziam à versão oficial era quanto ao fato de que, mesmo conhecendo a identidade de Alex, os órgãos de segurança enterraram-no com um nome falso para impedir o acesso ao seu corpo. Mas fotos dos corpos de Alex e Gelson foram encontradas nos arquivos dos DOP de São Paulo e indicavam prováveis escoriações e hematomas. A Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, mesmo sem poder contar com boas condições técnicas, reproduziu as fotos que foram enviadas ao médico legista Nelson Massini para a realização de um parecer.
Nos arquivos do DOP de São Paulo, descobriu-se também o depoimento de um militante da LN que, preso, indicara os possíveis locais de encontro com Alex. Esse fato derrubava a ideia de que o ocorrido foi um encontro casual, indicando que o Volks teria sido seguido desde o bairro de Moema até a Avenida República do Líbano, local próximo ao quartel do 2º Exército, onde teria acontecido o tiroteio, ou onde, provavelmente, se montou o teatro para forjar um tiroteio. A análise das fotos do laudo necroscópico assinado por Isaac Abramovich e Abelar Queiroz Orsini comprovou que a versão oficial não se sustenta. O novo laudo, elaborado pelo legista Nelson Massini em 6 de março de 1996, atesta que Alex fora morto sob torturas. Nas suas conclusões, Massini afirmou, abre aspas, podemos concluir com absoluta convicção que o Sr. Alex de Paula Xavier Pereira esteve dominado por seus agressores que produziram lesões vitais e não mortais anteriores àquelas fatais, e assim submetido a um caso de tortura. Fecha aspas. Gelson foi enterrado no cemitério Dom Bosco sob o nome falso de Emiliano Cessa, mas sua família conseguiu, logo após sua morte, retirar o corpo. Vários depoimentos demonstraram que o envio de corpos, a necropsia e a liberação dos mesmos obedeciam a um ritual próprio, envolvendo geralmente o mesmo grupo de pessoas. O que ocorria nas necropsias noturnas não tinha o testemunho de ninguém. O corpo do militante Gelson Reicher, por exemplo, foi enviado com nome falso pelos órgãos de repressão. Tinha o nome verdadeiro escrito à mão na requisição de exame. A autópsia foi feita por Isaac Abramovich, amigo da família de Gelson, que o conhecia desde criança. Abramovich encontrava-se diariamente com Gelson na garagem do prédio onde moravam. Mesmo assim, emitiu o laudo e atestado de óbito com o nome falso, permitindo que o corpo fosse enterrado como indigente em Perus. Em seu depoimento na referida CPI, ele alegou não ter reconhecido o rosto do autopsiado, embora tenha avisado ao pai de Gelson sobre o local onde o filho fora enterrado, o que possibilitou que fosse retirado dias depois para ser sepultado em cemitério judeu. A foto do cadáver mostra que o rosto não estava deformado, sendo facilmente identificado. Isaac Abramovich também não soube explicar por que havia cometido esse engano outras vezes. Os corpos de Gelson e Alex chegaram ao necrotério do IML vestidos apenas com cuecas. Como, quando e onde e por que foram despidos? E por quem foram despidos? E por que a morte dos dois só foi publicada 48 horas após o ocorrido? Estando oficialmente identificados, como mostram vários documentos, por que foram enterrados com nomes falsos? Providências posteriores. Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o caso de Alex, 206/96, tendo como relator Paulo Gustavo Goné Branco, foi deferido em 2 de janeiro de 1997 por 6 votos a favor e 1 contra, o do general Oswaldo Pereira Gomes. No caso de Gelson, o relator Paulo Gustavo Goné Branco iniciou seu voto recordando que a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos apreciou o pedido semelhante no caso de Alex e Paula Xavier Pereira, ressaltando, entretanto, que os casos deveriam ser analisados individualmente, pois a morte em confronto armado com forças de segurança não gerava o direito aos benefícios da Lei 9.140/95. O relator propôs que, da mesma forma como procedera no caso de Alex, a comissão buscasse opinião técnica, sendo solicitado o parecer criminalístico do perito Celso Nenevê. O perito descreveu todas as lesões produzidas por tiro, concluindo não poder estabelecer a dinâmica do evento por falta de elementos. Registrou, contudo, como ocorrera no caso de Alex, que o corpo de Gelson apresentava lesões não descritas por Abramovich. Abre aspas. 1. Na região orbitária direita, na pálpebra superior direita e na região frontal direita, a presença de edema traumático, aparentemente associado a uma extensa equimose. A formação dessa lesão apresenta características da ação contundente de algum instrumento, considerando ainda o descrito no laudo quando do exame interno. Aberto o crânio pela técnica habitual, nada se encontrou de interesse médico legal. A sua formação, aparentemente, não deve estar ligada à ação lesiva dos projéteis que atingiram a cabeça da vítima. 2. A linha mediana da região frontal, no dorso do nariz e na região orbital esquerda, próximo da região zigomática, manchas escuras com características genéricas de lesões, sem que se possam definir suas naturezas, e características dos instrumentos que as produziram. O mesmo pode ser observado para a região
deltoídea esquerda e região mamária direita. Outro sim, é provável que Gelson Reicher, a partir do momento que teve os 4 membros atingidos por projéteis de arma de fogo, não oferecia mais condições de resistência armada, nem tampouco de fuga. Considerando ainda que o edema e a equimose verificados na região orbital direita e circunvizinhas sejam de natureza contusa, as quais, para sua formação, necessitam obrigatoriamente do contato físico entre o instrumento e a vítima, por conseguinte, de grande proximidade. Esse ferimento não coaduna com o quadro comumente verificado em tiroteios, sendo plausível que essa lesão contusa tenha sido produzida após as lesões pérfuro-contusas de seus braços e pernas, e em circunstâncias que não estão esclarecidas, considerando que a vítima provavelmente apresentava-se dominada em decorrência dos ferimentos em seus membros. Fecha aspas. Na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o caso referente a Gelson, 246/96, foi aprovado em 2 de outubro de 1997 por 6 votos a favor e 1 contra do general Oswaldo Pereira Gomes. Em 9 de novembro de 2007, por iniciativa da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, em parceria com a diretoria do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, CAOC, da Faculdade de Medicina da USP, foi inaugurado na sede daquela entidade estudantil um memorial em homenagem a Gelson Reicher e Antônio Carlos Nogueira Cabral, este último ex-presidente do CAOC e militante da LN, assassinado no Rio de Janeiro em 12 de abril de 1972. No bairro Jardim da Glória, São Paulo, homenageou Gelson, dando seu nome a uma praça. O Rio de Janeiro deu o nome de Agência Irmãos Yuri e Alex Xavier Pereira a um centro de atendimento da Secretaria do Trabalho. Bom, agora vamos passar a leitura do memorial do Cabral, feito pela Thaís Barreto. Thaís Barreto. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui com uma pequena biografia do Antônio Carlos Nogueira Cabral. Assassinado em 12 de abril de 1972. Nasceu em São Paulo, em 14 de outubro de 1948, filho de Cesário Nogueira Cabral e Maria Tereza Nogueira Cabral, militante da Ação Libertadora Nacional, ALN. Era estudante de medicina na USP, foi presidente do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. Era uma liderança muito querida entre os estudantes. Participou da tradicional encenação teatral do show Medicina e também de uma montagem dirigida por Alberto da Versa, Noite de Guerra no Museu do Prado, de Rafael Alberti. Uma narração da resistência dos republicanos espanhóis diante do ataque final das forças fascistas, em 1939. Dados sobre sua prisão e morte. Sua prisão, em circunstâncias desconhecidas, ocorreu em 11 de abril de 1972 e a notícia de sua morte foi publicada nos jornais somente em 18 de abril. Segundo a versão oficial, contida no auto de exame cadavérico, de 12 de abril de 1972, Rio de Janeiro, Antônio Carlos foi, abre aspas, morto em aparelho subversivo, após reagir à bala. A mesma informação foi divulgada no Jornal da Tarde, de 18 de abril de 1972, com a seguinte manchete: terrorista é morto em tiroteio na Guanabara. Seu caixão foi entregue à família lacrado e com ordens expressas para não ser aberto. O enterro de Antônio Carlos contou, ainda, com a presença ostensiva de policiais. O corpo de Antônio Carlos entrou no IML pela guia 5 do DOPS como desconhecido, morto ao reagir à prisão. Foi identificado por sua irmã, Maria Elizabeth Nani, em 18 de abril de 1972, e entregue à família no dia 19. A necropsia foi assinada pelos legistas Olímpio Pereira da Silva e Jorge Nunes Amorim, e afirma que as balas que o alvejaram penetraram as regiões vitais, 2 no pescoço e 3 na região do coração. O relatório da perícia, relativa à ocorrência, de número 293/72, informou que os peritos compareceram ao local às 3h40 de 12 de abril, atendendo requisição do DOPS do Rio de Janeiro. Descreve o local do encontro do corpo de Antônio Carlos como da entrada da casa.
Assinala feridas contusas e esquimoses nas 9 fotos que acompanhavam o laudo. Registra ainda que, abre aspas, suas vestes se achavam em desalinho, denunciando bruscos movimentos e luta. A vítima tinha, nas vestes e mãos, impregnações de tinta própria para estêncil. Fecha aspas. Tais fotos, entretanto, não foram localizadas. O atestado de óbito, firmado por Olímpio Pereira da Silva, registra outro horário para a morte, 5h25, de 12 de abril, e dá como causa-morte, abre aspas, ferimentos penetrantes e transfixantes do tórax e abdômen, com lesões do pulmão direito, coração e fígado, hemorragia interna. As 2 únicas fotos de seu corpo encontradas nos arquivos do IML do Rio de Janeiro, junto a dezenas de outras, dentro de uma gaveta sem qualquer identificação, mostram visíveis marcas de tortura, escoriações nas mãos, no tórax, no rosto, faces e testa. Algumas são descritas na necropsia, outras não. Na metade esquerda da região frontal, há 3 placas de escoriação de cor parda avermelhada, medindo a maior 3 por 2 centímetros. O membro superior esquerdo mostra a placa de escoriação de cor pardo avermelhada, medindo 3 por meio centímetro e que se situa no terço superior, ilegível, externo do braço. No terço superior, da face dorsal, do antebraço, e terço inferior dessa mesma face, há 8 placas de escoriação de cor pardo avermelhada, medindo a maior 2 por 1 centímetro. O membro superior direito revela na face externa do cotovelo, face posterior do terço inferior, do antebraço, 6 placas de escoriação de cor pardo avermelhada, medindo a maior 2 por 1 centímetro. Relatórios dos Ministérios da Marinha e da Aeronáutica, encaminhados ao Ministro da Justiça em 1993, registram que teria morrido em 12 de abril de 1972, às 5h25, na Rua Zizi, número 115, bairro de Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, após intenso tiroteio, ao resistir à ordem de prisão. Providências posteriores. Seu caso, na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, tendo como relator Nilmário Miranda, foi deferido por unanimidade em 19 de fevereiro de 1996. Em 9 de novembro de 2007, por iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos do Paraná, em parceria com a diretoria do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, CAOC, foi inaugurado, na sede da entidade estudantil, um memorial composto de painel metálico com fotos e textos em homenagem a Antônio Carlos e Gelson Reicher, morto em janeiro de 1972. Bom, vamos lá? Vou começar. Queria pedir para o Reinaldo Murano, tem um microfone sem fio aqui para você. Doutor Reinaldo Murano, médico, psicanalista, psiquiatra e colega do Gelson e do Cabral. Com a palavra, Reinaldo Murano. Boa tarde a todos. Eu quero começar me congratulando com o deputado Adriano Diogo pela conquista de transformar o prédio da Auditoria Militar da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio em mais um dos marcos do período negro da ditadura que afligiu o nosso país. Eu me lembro que, numa outra ocasião, em que eu participei aqui de uma sessão, nós falamos disso porque a auditoria, a auditoria militar teve um papel significativo
importante, em alguns momentos até decisivo, como parte dos instrumentos de perseguição e de tortura. O juiz auditor, veja, o conselho da auditoria era um conselho formado por militares, mas tinha à testa um juiz togado. Ele não era militar. E o juiz da segunda auditoria, Nelson Machado Guimarães, ele autorizava a volta dos presos que já estavam no presídio para o DOI-CODE, e ele sabia, ele tinha absoluta convicção do que ia acontecer. E ele participava de uma espécie de mise-en-scène, ajudado por um acólito tenebroso, um sujeito que usava uma capa preta, chamado Alfredo. Isso aí era um coroinha do demônio. Em alguns momentos, ele conseguia ser mais, desculpe a expressão, filho da puta do que o Nelson. Mas não era sempre, porque o Nelson, que era o juiz auditor da segunda auditoria, ele caprichava nas ações e nas atitudes. O juiz da primeira auditoria, naquele momento, chamava Paiva, não é? Em algumas situações, ele parecia ser um pouquinho melhor do que o Nelson, mas era parte daquele enredo do um morde, outro assopra, se revezando. Às vezes, o da primeira auditoria dava uma sopradinha para dar uma impressão de que aquilo era uma instância com algum verniz jurídico, mas aquilo não passava de apenas de parte do instrumento de tortura representado pelo DOI-CODE, pelo DOPS, semelhante ao papel que o Tuma desempenhou no DOPS, porque nesse país aqui tão carente de memória, houve um momento em que um senador da República era um democrata, era uma pessoa. Então, aí ele morre, e aí tem um elogio fúnebre, e aí o presidente da República, já eleito, num outro momento, vai lá. Aliás, como foi no velório daquele sujeito da Globo, né, também. Enfim, os velórios são sempre um monumento à hipocrisia. Mas, enfim, eu queria lembrar aqui do papel da auditoria, e aproveitei para lembrar o papel do Tuma, como grande chefe do DOPS durante muito tempo, também acobertando, estimulando, fazendo de contas, né? Mas eu queria, então, me congratular aí com o deputado Adriano Diogo, porque a auditoria, o prédio da auditoria, se insere agora no rol aí dos nossos marcos, para que não se esqueça, para que não se repita, para que nunca mais aconteça, né? E, da outra vez, eu me lembrei de um episódio, o episódio do Frei Tito, né, que foi também vítima desse processo em que a auditoria mandava de volta o preso que já estava no presídio, mandava de volta para as câmaras de tortura, o Frei Tito. Mas tem um outro episódio, o Paulo Vanucchi, que foi ministro do governo federal, ele também foi um dos casos graves, porque
foi submetido à tortura como se tivesse sido preso naquele momento, com toda a cumplicidade do Nelson Machado Guimarães, da segunda auditoria. Mas um episódio grave e que tem muito a ver com o prédio é o do Mariani. Ele era cabo do Exército, Cabo Mariani, eu não sei o nome todo dele, ele era vivíamos na mesma cela no presídio, e ele foi levado à auditoria para um depoimento, e no depoimento ele falou algo que desagradou lá ao juiz. O juiz interrompeu a sessão, mandou o cabo Mariani lá com a guarda lá para baixo, e ele foi torturado no prédio da auditoria. No primeiro andar, montada a farsa, né, do juiz, do conselho de sentença, e o Mariani foi torturado numa salinha lá embaixo. Isso no prédio da auditoria militar, este aí da Brigadeiro Luiz Antônio. Eu também tive uma rebarba disso na minha vida. Eu fui prestar depoimento na segunda auditoria para esse juiz e para um conselho de sentença do qual fazia parte um militar de nome Roberto Pontusca, uma coisa assim, que era do DOI-CODE. Quer dizer, no conselho de juízes, porque eles eram considerados juízes, todos eles. Tinha o juiz togado e os juízes militares. Então, no meu auto de interrogatório na auditoria, tem lá as assinaturas, e, além do Nelson, do juiz, tem a assinatura de um torturador, que é esse Roberto Pontusca. E eu também falei alguma coisa que o Nelson não gostou, ele nunca gostava, obviamente, e eu, no final, disse que eu dei o nome de alguns torturadores, ele não me deixava falar, ele anotou do jeito que ele bem quis, mas a história, mesmo aos solavancos, ela resgata coisas, e os nomes que ele anotou, mesmo sendo nomes, primeiro nome, sem sobrenome, enfim, como se eu, nessa altura, já não soubesse quem eram os torturadores, né? Eu fui pego pelo Esquadrão da Morte, então o Fleury era vaidoso, ele se apresentava. Você pendurado lá no pau de arara, ele perguntava se você sabia quem ele era. Ele fez isso com vários presos, eu soube. Comigo fez também. E, claro, eu também, naquela altura, falei, não faço ideia, né? Que isso mexia com o narcisismo do sujeito. Mas, enfim, da equipe do Esquadrão da Morte, havia pessoas assim emblemáticas, tipo o Campão, que era um sujeito grande, tinha o Trali, parecia um alucinado, assim, e eu dei o nome desses, por extenso, né, o nome todo, e dei o nome de alguns do DOI-CODE, alguns capitães, enfim, e depois, no final, ele me perguntou se eu tinha mais alguma coisa ainda, ele estava muito bravo já, ele tinha um zelo, assim, em alguns momentos, né, para dizer o mínimo, maior até do que dos próprios militares, né? Ele era raivoso, assim. Eu hoje sou psiquiatra e psicanalista e tenho bem claro o tipo, né? Não estou aqui para fazer diagnóstico de ninguém, mas ele era bem raivoso. E aí perguntou assim, então, eu queria fazer mais alguma declaração, e eu disse que queria prestar uma homenagem a alguns companheiros que tinham sido mortos, assassinados. Enfim, ele nem me deixava falar o nome. E aí
Quando terminou a audiência, eu voltei para o presídio, quer dizer, fui levado de volta para o presídio Tiradentes, e, de castigo, eu fui transferido para a casa de detenção, porque ele tinha ficado muito ofendido com o meu depoimento. Esse era o juiz. Bom, enfim, essa era a auditoria. O deputado está me ajudando, dizendo que o nome do Mariani era José Mariani. Ele era do processo da VPR. Né? E eu sei disso porque, depois desse episódio na auditoria, ele voltou para o presídio, para a cela onde eu estava. Né? Então, eu sei da coisa do dia em que isso aconteceu. Bom, esse era o parênteses a respeito da auditoria e do, né? Sobre os companheiros Gelson e Cabral. Eu entrei na Faculdade de Medicina em 1966. A medicina ela tem um costume, acho que as outras escolas também, de numerar as turmas. Né? Eu sou da 54ª turma, desde a fundação da faculdade. E o Cabral e o Gelson, eles são da turma seguinte, da 55. Eles entraram no ano seguinte ao que eu entrei. E logo no começo, nos começos da faculdade, eles eram colegas que se distinguiam. O Cabral tinha na história dele o fato de ter sido aluno do Colégio de Aplicação, né, que naquela época era um colégio estadual, né, e que tinha uma qualidade de ensino, mais do que talvez de ensino, uma qualidade de vivência democrática, graças à presença de professores especiais, né? Gente preocupada com a formação dos alunos, não só com as matérias, enfim, mas também com a formação dos alunos como pessoas, né? Como cidadãos. E o Cabral tinha sido aluno do Colégio de Aplicação. Mas ambos, da mesma turma, eles já se distinguiam desde o começo por uma vontade de participar do centro acadêmico. Né? O centro acadêmico da faculdade é o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, o CAOC, né? Que este ano, no mês de setembro, no dia 14 de setembro, vai completar 100 anos de existência. Ininterruptamente. Foi um dos centros acadêmicos que, a duras penas, durante todo o período da ditadura, mas que se manteve atuante. Mas o Cabral e o Gelson, num primeiro momento, entraram a participar do que tinha e do que não tinha no centro acadêmico, porque eles eram pessoas muito horizonte muito aberto. E, num primeiro momento, além de participar, o Gelson não, mas o Cabral participava da Atlética. E, num primeiro momento, participaram ambos do Show Medicina. O Show Medicina é um grupo de teatro satírico, também deve ter quase esse tanto de idade. Não, tem uns 50 anos de idade, um pouquinho mais. Mas o Show Medicina é fundamentalmente de satirização
das coisas da faculdade, dos professores, enfim. E ambos participaram do Show Medicina. O Gelson, ele tinha muito talento para escrever, para fazer poemas, e rapidamente ele acabou participando e sendo o grande animador, a alma do grupo de Teatro Medicina, que aí, diferentemente do Show Medicina, é um grupo de teatro convencional, aí, preocupado em montar e levar peças de teatro, não esquetes e quadros como fazia o Show Medicina. E, no ano de 68, foi montada a peça Noite de Guerra, no Museu do Prado. O diretor do GTM, nessa altura, foi o Daversa, que era um diretor de teatro conhecido e de uma substância, assim, ele era impressionante. E ele foi o diretor responsável por essa montagem do Noite de Guerra. E o Noite de Guerra acabou sendo depois encenado num teatro de São Paulo, e com filas, e com sucesso, enfim. Mas o Gelson e o Cabral, ambos participaram como atores do Noite de Guerra. No memorial aí do Cabral se disse isso, mas no do Gelson eu bobeei e não ouvi, mas eu não ouvi dizerem isso. Mas ele também participou como ator. E 68, todos sabemos, é o ano do AI-5, né? 13 de dezembro é o ano do AI-5. 68 é o ano do 30º Congresso, né, da UNE. E, neste ano de 68, houve eleições para o centro acadêmico e nós montamos uma chapa concorrente. Houve 3 chapas. Uma chapa que era em oposição à situação. O centro acadêmico, nos anos anteriores, tinham diretorias ligadas à ação popular. E, neste ano de 68, nós apresentamos para as eleições uma chapa nossa. O Cabral era um dos candidatos a vice-presidente, eu fui candidato a presidente, no período que eu ainda estava na detenção, depois do Congresso da UNE. Eu fui de um grupo que ficou na detenção de outubro até dezembro, 60 dias. E, nesse período, nós fomos eleitos. Então, eu tive a grande satisfação de fazer parte de uma diretoria na qual o Cabral era um dos vice-presidentes. Mas tem um episódio anterior que é muito ilustrativo, enfim, né, que a ditadura, com o 477, com a tentativa de dominar o movimento estudantil, havia instituído as tais entidades chapa branca, né? Então, os diretórios acadêmicos, em contraposição aos centros acadêmicos, um DCE chapa branca, o que fez com que o nosso DCE passasse a ser chamado de DCE livre, né? Que hoje é o DCE Alexandre Vanucchi Leme. E, enfim, e em algumas faculdades, principalmente as mais tradicionais da USP, como Direito, por exemplo, esses
diretórios acadêmicos, eles acabaram atraindo a direitosa dentro de cada unidade. Então, começou a ser, mesmo na minha faculdade, lá na medicina, havia lá uma situação em que o pessoal de direita, não propriamente direita CCC, porque essa direita não participava de nada além de invadir a faculdade de madrugada, quebrar murais, denunciar colegas. Mas tinha uma direita que era uma direita que, de alguma forma, estava aí no mesmo balaio, digamos, mas sem essa atividade de quebrar. Em certa medida, lembra um pouco algumas situações em que tem manifestantes e, de repente, do seio saem algumas dezenas mascaradas e quebram, enfim, toda vez. Quer dizer, eu, às vezes, me pergunto, mas as pessoas não estão sabendo que desse meio aí já vão sair os mascarados, enfim. Mas, enfim. De qualquer forma, havia uma prática da direita de tomar esses diretórios chapa branca. E o que eles tinham de interessante? Eles tinham de interessante o fato de que a ditadura dava dinheiro, dava verba para esses diretórios fazerem a sua política de apoio à ditadura. E aí, é uma coisa célebre que a gente falava de unir a atividade política clandestina, que nessa altura a gente já começava a ter dentro da Ação Libertadora Nacional, a ALN, que era a tal da atividade legal. Então, lá por meados de 68, a gente conversou e chegou à conclusão de que não tinha cabimento a gente deixar a direita tomar esse diretório acadêmico, que era, na verdade, a representação dos alunos na congregação de professores. Então, embora eles não representassem coisa alguma, eles tinham assento na congregação da Faculdade de Medicina. Bom, para simplificar o assunto, a gente conversou e o Gelson foi o nosso candidato a presidente do diretório acadêmico, em oposição, quer dizer, brigando com o candidato da direita. E é lógico que o Gelson ganhou. Então, eu tenho aqui um documento oficial da Faculdade de Medicina que eu pedi depois que saí da cadeia, mais recentemente, onde a secretária da Faculdade de Medicina diz assim, eu que pedi, então ela disse para mim, atendendo solicitação de Vossa Senhoria, informamos que o senhor Gelson Reicher foi eleito presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 16 de agosto... eu errei o ano. Em 16 de agosto de 1969, eu falei 68, me enganei. Tendo tomado posse em 18 de agosto de 69 para um mandato de 1 ano. Então, eu tive a satisfação de compartilhar, porque o meu mandato de presidente do Centro Acadêmico foi de 15 de dezembro, ia até 15 de dezembro de 70, de 15 de dezembro de 69 até, de 15 de dezembro, estou um pouco confuso, né? De 15 de dezembro de 68, durante o ano de 69, e era para ir até 15 de dezembro de 69. Eu fui embora da faculdade no dia 4 de novembro de 69, o dia do assassinato do Marighella. Então, eu não cheguei a terminar. Mas eu tive, então, a satisfação de compartilhar aí um período dessa gestão do Gelson como
como presidente do diretório acadêmico. E a gente brincava, o próprio Gelson declarava isso nas assembleias, que ele era, na verdade, responsável pelo departamento de verbas oficiais do centro acadêmico, né? Porque, pela lei, eles continuavam dando dinheiro para o diretório acadêmico, agora comandado pelo Gelson. Então, é o que eu estava dizendo, que a gente chamava de unir a luta legal com a luta clandestina, enfim. E o Cabral foi o presidente do CAOC na gestão seguinte, tomando posse em 15 de dezembro de 69 até 15 de dezembro de 70. E, nesse período, há um episódio também que é paradigmático daqueles momentos e do compromisso ideológico dessa dupla Gelson e Cabral. Compromisso ideológico com os interesses da maioria da população brasileira. E, por isso, eu tenho certeza que, se eles estivessem aí, hoje, a gente estaria lá numa grande briga com o corporativismo que graça entre os colegas nessa campanha contra o programa Mais Médicos aí, que é um assunto complicado. Hoje, exatamente hoje, uma professora da medicina que tem um cargo, ela mandou lá um e-mail para um comunicado para todos os departamentos do Hospital das Clínicas, dizendo que eles deveriam encerrar as atividades de atendimento, já é a segunda vez, para participar das atividades contra o projeto do governo federal, apelidado aí de Mais Médicos. Desculpe, eu não sei. Eu não sei, eu tenho a impressão, o Cabral ele tinha os pais, enfim, a família de origem, tinha alguma coisa a ver com Goiás. Eu não sei se ele nasceu em Goiás ou se ele era nascido aqui e depois foi para Goiás, antes de se mudar para São Paulo. Eu não sei responder. Mas eu queria, nessa homenagem aqui que quero prestar aos dois, dizer da minha convicção de que hoje eles estariam nesse debate a respeito do direito da população de ter médicos, e que essa coisa do sem condições, não tem condições, e é uma falácia, né? Mas, infelizmente, assim como a gente tem lá no Jardim da Faculdade um monumento semelhante àquele lá do Largo de São Francisco, homenageando colegas da medicina que morreram em 1932. E, olha bem, eu não vou aqui elogiar o Getúlio Vargas, não é isso, mas que morreram em 1932, no levante da oligarquia paulista, morreram, então, para defender interesses de uma minoria que se assanhava e que se levantou em armas aí contra o governo central. São daqueles equívocos históricos, né? E a gente é martelado a vida toda para falar que aquilo foi a Revolução Constitucionalista de 1932, o tal do 9 de julho, né? Eu sou de uma cidade do interior, Taquaritinga, né? E lá o colégio do estado onde eu estudei chamava Colégio Estadual 9 de Julho. A praça central da cidade, em frente ao colégio, era Praça 9 de Julho. E todo 9 de julho tinha comemoração, tinha desfile de banda, tudo. A vida inteira você é martelado de que aquilo é uma
uma coisa cívica, a maior manifestação de civismo que o Estado de São Paulo tem aí na sua história, quando, na verdade, é um levante oligárquico, onde as pessoas do povo morreram. Não estou dizendo que não houve filhos da burguesia. Filhos da burguesia que tenham morrido, cá entre nós, não fizeram mais do que obrigação. Estão defendendo interesses da classe a que eles pertenciam. Mas gente do povo morrer defendendo interesse da oligarquia, aí é muito. E lá no Jardim da Faculdade, é um monumento de resgate, de homenagem aos colegas que morreram defendendo a oligarquia. Eu penso que atualmente, esse debate tão pintado aí pelo corporativismo da categoria, né, médica, infelizmente, é um grande equívoco, né? E eu tenho uma convicção de que, se estivessem aqui, o Gelson e o Cabral estariam aí participando dessas discussões. Bom, só de pergunta, de que ano que você entrou na faculdade? 66. Eles são 67? É. O Gelson, eu vi aí na biografia, era de 49, do início, né? O Cabral não tem data de nascimento. Nós temos uma data de nascimento? Tem? Porque para o Gelson, nascido em 49, entrar em 66, né? 67. O Cabral é de 48. Nossa, eles entraram bem jovens na faculdade. Tá bom. Obrigado, Reinaldo. Felícia Reicher, Felícia Madeira, com a palavra. Bem, boa tarde. Eu acho muito importante eu estar participando desta comissão, porque eu acho muito importante, né, para a história, para o nosso conhecimento, a gente está conhecendo exatamente como as coisas aconteceram. E acho de extrema importância, queria cumprimentar a todos vocês. E aí tem aquela frase que a gente deve conhecer a verdade para que ela não seja, para que esses fatos não se repitam. E aí o deputado aqui do lado perguntou se eu tinha assistido o filme da Hannah Arendt. Eu assisti. E aí eu comecei a lembrar que essa frase, que a gente tem que participar para que isso não aconteça nunca mais, faz muito parte da minha vida e certamente fez parte da vida do Gelson. Porque todos os anos meu pai fazia questão que eu e meus irmãos a gente ia até a Casa do Povo, lá no Bom Retiro, porque meus pais são poloneses, judeus poloneses, e a gente ia ver o levante do gueto de Varsóvia, que tem várias cenas que estão naquele filme O Pianista, né? Então, todos os anos, e meu pai dizia assim para a gente tem que ir, é horrível, né? Crianças assistindo aquilo, mas o meu pai dizia para a gente tem que ir, porque para isso não acontecer mais. Vocês são responsáveis para transmitir para os seus filhos e para todos que isso não pode mais acontecer. Então, eu estou contando um pouquinho isso para contar o clima. Quem me antecedeu, o médico, qual é o seu nome? Ele contou um pouco da vida do Gelson na academia, que eu acompanhei um pouco, né? Porque, na época, eu fazia Ciências Sociais, né? Entrei na faculdade em 62, né? Então, é claro, eu acompanhei tudo isso de perto, mas, já em 68, estava casada, com filhos, tal, fui ver essa peça do teatro, conheci essa peça, mas o Gelson tinha essa atividade
tão intensa na faculdade que a gente da família não sabia muito do que acontecia. Mas então meu pai tinha quando ele veio da Polônia, ele tinha essa formação de esquerda, né? Tinha essa coisa muito forte da história e do papel nosso na história. Mas isso, tanto a minha participação na política, como meu pai, com a história dele, eu lembro de meu pai dizendo assim que talvez ele tivesse sido responsável pela participação do Gelson, né? Então, uma coisa assim meia... Eu lembro do meu pai chorando, falando isso, porque, enfim, ele dizia isso para a gente todos os anos, né? Então, eu estou me sentindo aqui um pouco repetindo meu pai. Eu acho que é extremamente importante, né, esse papel que a gente está fazendo de deixar para a história exatamente o que aconteceu, na esperança, né, de que isso não venha mais a acontecer. Mas eu só queria complementar algumas coisas que eu não sabia, vários depoimentos aqui a respeito da vida acadêmica do Gelson, eu não conheci. Mas conheci muito da infância dele. Ele não estudou no colégio de aplicação, mas estudou no colégio Alexandre de Gusmão, Colégio Estadual Alexandre de Gusmão, que era um colégio no Ipiranga, onde a gente vivia. E ele foi um aluno brilhante. Eu estava contando para algumas pessoas, antes da gente fazer o depoimento, que vocês devem lembrar, vocês que eram da geração dele, tinha aquele programa na televisão que era Sabatina Maisena, que os alunos faziam disputas, né? O Gelson ganhou várias vezes, vários anos, né? Então, ele sempre foi uma pessoa assim, extremamente brilhante, né? Ele era muito mais novo que a gente, foi um filho temporão da minha mãe, e como ele era assim bonito e muito inteligente, a gente sempre considerava o Gelson um presente que a família tinha tido com a minha mãe depois de uma certa idade. Era assim que ele era considerado. Bom, então, a perda foi do tamanho da expectativa. A perda foi assim realmente muito dura, né? E a morte dele, na verdade, teve alguns aspectos dentro do drama todo, alguma coisa assim meio que de fantástica, que é a história do Isaac Abramovich. Meia fantástica, porque o Isaac era nosso vizinho, ele era cunhado da Yara Yovelberg. O primeiro marido da Yara era irmão da mulher do Isaac. Um primeiro marido da Yara era médico, e eles três iam para a faculdade de medicina, né, o Isaac, o Samuel e o Gelson. Então, às vezes, eles iam juntos, às vezes iam separados, e usavam a mesma garagem, que era de uma casa, não era de um prédio, como está aí no depoimento, né? Usavam a mesma garagem. Bom, no dia seguinte, que apareceu logo que apareceu a morte do Gelson no jornal, meu pai também tinha recebido um telefonema da organização, que ele tinha sido morto. Meu pai vai tirar satisfações junto ao Fleury, vê as fotos, chega em casa e diz que não é o Gelson. Que não é o Gelson, não tinha certeza, porque ele viu as fotos, que tem algum engano nisso daqui e tal. Ficamos assim todos muito eufóricos, e algumas horas depois ligou o Isaac. Foi ele que ligou para a gente. Ele ligou e disse não, que era ele mesmo, que ele tinha feito autópsia e que ele estava trabalhando para ajudar a gente a recuperar o corpo. E foi assim que o corpo foi recuperado. Eu não vi o Gelson. Eu não vi. Porque eu estava grávida, meu filho nasceu 5 dias depois da morte do Gelson.
Mas várias pessoas, amigos meus, que viram o corpo do Gelson naquela ocasião da morte dele, não levantaram nenhuma hipótese de tortura. Quer dizer, isso daqui realmente, todo esse depoimento foi uma novidade para mim, porque viram o corpo. E, enfim, era assim, isso que eu teria a acrescentar ao que vocês já conhecem, e terminar realmente parabenizando pelo trabalho. Felícia, eu te perguntar um pouquinho, se você puder responder. Quando o pessoal da família Yavelberg veio aqui fazer o depoimento sobre a Yara, os sobrinhos, os irmãos, você aparece o tempo todo com a família Yavelberg. O Gelson, embora vocês sejam de uma outra geração, o Gelson também tinha contato com os Yavelberg, porque eu sou da Vila Prudente. Você é da Vila Prudente. É. E a gente era do Ipiranga, Exato. vizinho. E aquela senhora que veio aqui, chefe de gabinete, a Chaya, ela era lá do Ipiranga. Ela estudava com os Yavelberg. Uhum. E nós convivemos o tempo todo junto, desde muito cedo. Né? Eu vou falar no microfone. Oi, eu queria falar uma coisa. Fala, Reinaldo. Era colega de turma deles, o Raul Yavelberg, O Raul. irmão da Yara. O Samuel Raul. não, Samuel não era da faculdade. Não, Samuel é jornalista. Sim, ele era jornalista. Mas o Samuel é Raul jornalista. era da mesma turma. Então, nós éramos todos vizinhos. Nós éramos todos vizinhos. Assim, a gente morava num gueto. Um gueto, realmente um gueto. Era um lugar, porque a imigração... A imigração judaica, né, se dá como todas as migrações. Você tem um ponto de apoio, né, e as famílias vão com, digamos, os parentes que migraram antes. Né. E a gente morava na Silva Bueno, e aquele pedaço todo era um gueto, né, muito especial. Eu acho que saíram pessoas bem interessantes daquele lugar. Eu acho que tem 3 gerações aí, né? Digamos assim. Eu sou um pouco mais velha que a Yara, mas nós fomos muito amigas de adolescência, na adolescência. E essas fotos que aparecem são fotos minhas dela na adolescência. Né? E o Gelson era muito amigo do Raul, né? Mas eu não sei, isso talvez você possa me explicar melhor, porque eu não sei por que aconteceu. Quando eles entraram na faculdade, que coincidentemente foi no mesmo ano, na mesma época, ele não era tão próximo do Raul, pelo menos eu não ouvi ele dizer. E tem uma coisa, meu pai insistiu muito para que o Gelson saísse do Brasil. Né? Eu não acompanhei isso daí, meu pai me contou depois. Ele chegou até a conseguir algum dinheiro para fazer com que o Gelson saísse do país, o que ele se recusou. O Gelson se recusou a fazer isso. E ele sabia que o Raul tinha saído naquela época. Eu não sei exatamente o que aconteceu entre eles. Né? Bem, a Yara casou muito cedo e eu fui para outro caminho, mas eu fui muito próxima dela só na adolescência. Depois, durante a faculdade, né, a gente se encontrava aqui, numa cinemateca da vida, numa palestra, ou alguma coisa desse tipo, mas perdi meio o contato com ela. E eu sentia que o Gelson, talvez você possa me explicar, porque não era muito próximo do Raul, não. Eu não sentia os dois. Eu lembro de conversar com ele, ele não se referia muito. Não vi mais o Raul, vejo... Aí tem uma outra coincidência, que é o seguinte, é que, quando meus pais já estavam muito doentes, eles foram para o Lar dos Velhos, né, que é uma organização judaica tal, de abrigo a pessoas idosas.
E os pais da Yara, a dona Eva e o seu Davi, estavam junto com os meus pais lá, né, naquela ocasião. E aí, naqueles dias, às vezes, quando eu visitava minha mãe, acontecia do Samuel, que a gente chamava de Melo, também está lá, tal. Então, esporadicamente, eu encontrava com eles. E, algum tempo atrás, acho que há umas 2 semanas, vendo aquele canal Arte 1, eu vi esse documentário que a sobrinha, né, da Yara teria feito. E levei o maior susto. Você imagina ligar a televisão e ver sua foto de adolescente na televisão. Assim, foi uma coisa assim, muito impressionante. Na hora, eu não tinha nem percebido que era alguma coisa relacionada à Yara. E também daquele pedaço da gente, né, muito próximo da gente, era o Chael também. O Chael, os pais do Chael, principalmente a mãe do Chael, morava assim, muito próximo. Então, acho que esse gueto tem uma contribuição importante para a história desse país. Mas era um lugar assim muito intenso. E eu acho que tinha um estímulo muito grande naquele lugar. Meu pai, desde pequena, dizia assim para mim, eu acho que é um pouco da história judaica, né? Ele dizia, e eu tenho a impressão que os outros pais diziam isso também, que era assim, você tem que estudar, você tem que conhecer muito, porque um dia você pode ser expulsa de algum lugar e só tem uma coisa que você pode carregar com você, que é seu conhecimento. Então, eu acho que aqueles judeus que saíram e viveram aquela situação, né, passavam isso muito forte para a minha geração, né, muito forte. E, então, eu acho que daquele pedaço saíram pessoas assim interessantes. Tem um psiquiatra também, que eu não lembro agora o nome dele, que também é uma pessoa muito importante também daquele nosso pedaço, que era a Rua Silva Bueno, 317. Quer falar alguma coisa nessa fase? Não, eu tenho a impressão que na faculdade começou a ter um peso aí, os núcleos do qual você fazia parte. Então, o Raul, por exemplo, ele não foi do GTM, ele não participou do Show Medicina. Ele, no centro acadêmico, eu tenho a impressão de que ele era mais próximo de uma outra tendência política, o que acaba também por... Para mim era um pouco surpreendente, né, que a gente tinha essa ligação tão forte na infância, porque eles eram vizinhos. O Raul passou a infância na minha casa, né? E depois eu senti assim, bom, mas eu vivi essa época, né? Pequenas divergências políticas eram grandes divergências naquela época. Eu vivi isso daqui. As pessoas eram quase inimigas, né? Então eu senti que ele não tinha proximidade com o Raul, assim como eu fui me separando da Yara no processo. A gente se encontrava muito em eventos culturais. Muito bom. Não? Bom, vamos continuar a nossa vida, né? Ainda nesse ciclo familiar, eu vou passar, antes de passar a palavra para o nosso companheiro da Uni, você podia interromper um pouquinho a filmagem, Geraldo, para vir um pouquinho falar? Não, fala daqui, é melhor. Eu sei que é tão pouca coisa. Mas sobrou tão pouca coisa, fala um pouco. Fala teu nome. Eu sei, mas é importante. Fica de frente, fica de frente. Fica de frente. Precisa ficar... Tem umas perguntas.
Deixa o, encerrar esse ciclo da família aqui. o que eu tenho para falar é mínimo. Assim, É o Geraldo Blay Rosman. Fala um pouquinho. então, o que eu tenho para falar é mínimo, já falei para a Felícia, que a minha motivação para estar aqui hoje e para ter motivado alguém a falar com a Felícia, alguém a contatá-la, é que meu pai, eu me lembro, com 7 anos, meu pai indo com meu tio Edmundo e com 2 carros de polícia no cemitério israelita de São Paulo. E ele veio em casa, meu pai, com as limitações dele, ele me contou, e para mim, foi uma menina de 7 anos, foi muito impressionante. Isso eu me lembro até hoje. Então, isso é o depoimento Então, mas que eu só tenho. explica um pouquinho melhor. Fala o nome do seu pai, do seu tio. Meu pai, Itik Roisman, ele era cunhado do Edmundo. Cunhado do Edmundo. O nome inteiro do Edmundo. Hã? O Edmundo era tio do Gelson, né? É meu pai, ele é irmão do meu pai. Irmão do seu pai. Meu tio muito querido, meu tio Edmundo era muito querido. Igualmente. Então foi isso. Eu com 7 anos, eu nunca me esqueci desse fato. Foi um fato muito, muito marcante para mim. E existia todo um clima terrível que meus próprios irmãos, meu pai fazia de tudo para eles não saírem de casa. Porque meus irmãos eram mais jovens, provavelmente bem mais jovens do que o Gelson, deviam ter 16, 17 anos. Meu irmão Luiz e minha irmã Maís, e era uma luta para eles ficarem em casa, não saírem de casa. Então, assim, eu me lembro desse período, né? Para mim, eu com 7 anos, eu me lembro perfeitamente desse terror desse período, né? Tá bom. Então, só queria concluir. Deixa eu ver. O Carlos Menegoso, da Comissão da Verdade da UNE, fez questão de vir aqui fazer esse depoimento hoje. Eu vou passar a palavra. Só queria anunciar que tem 5 jovens aqui de um colégio. 5 jovens aqui do colégio. Como é o nome do colégio de vocês? Renovação. Que vieram assistir a sessão de hoje. Estão acompanhando isso como parte do trabalho curricular deles, a sessão de hoje. Nós vamos conversar com vocês na hora que terminar. Então, vamos lá. Carlos Henrique Menegoso, da Comissão da Verdade da UNE. Bom, boa tarde a todos os presentes. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de compartilhar com vocês esse momento, né? Que é um momento assim de emoção também, de relembrar uma história, e é de muito orgulho também, né? De a gente poder relembrar duas trajetórias tão importantes e exemplares, né? Sobretudo para as gerações que estão chegando, né? Eu trago aqui um depoimento breve. Sou ex-estudante, né? Estou afastado do movimento estudantil já faz uns bons anos. Me formei há uns 10 anos atrás. Mas sou sociólogo e eu sou um dos coordenadores técnicos da Comissão da Verdade da UNE. Vim contar um pouco aqui primeiro trazer uma mensagem, né, de homenagem. A gente fez uma reunião hoje de manhã com a Vicky, que é a nova presidente da UNE, eleita há alguns meses. A gente combinou a nossa presença aqui hoje, então eu trago uma mensagem também em nome da presidência da UNE, uma saudação, né, a esse evento. E, bom, o combinado aqui foi eu trazer um pouco um depoimento rápido sobre o que tem sido o trabalho da Comissão da Verdade da UNE e trazer um depoimento breve que ajudasse a contextualizar a presença desses 2 camaradas que a gente homenageia hoje no contexto do movimento estudantil da época, né? Esse é um trabalho que a Comissão da Verdade da UNE está fazendo
não só de se dedicar às biografias de alguns militantes, mas também ao contexto geral de um período que é pouco conhecido da pesquisa histórica, da pesquisa sociológica. Então, a minha contribuição vai um pouco nesse sentido, de contextualizar a presença deles no movimento no quadro mais amplo, né? Bom, a Comissão da Verdade da UNE ela foi formada no começo desse ano e tem 3 objetivos principais. O primeiro é montar um relatório de alguns casos mal resolvidos, né, sobre militantes que tiveram uma participação decisiva na construção da entidade, e o principal deles é o caso do Onestino Guimarães, que é um caso ainda não resolvido. A gente produziu um primeiro relatório sobre o caso Onestino Guimarães, que foi apresentado no Congresso da UNE, que aconteceu há poucos meses. E a UNE lança uma campanha que é pela localização, né, da ossada do Onestino. Há indícios de que ela poderia ser localizada, então estamos numa campanha para a localização do corpo dele. Então, a primeira tarefa da Comissão da Verdade da UNE é produzir esses dossiês, esses relatórios individuais, sintetizando o que se sabe sobre casos pouco ainda a se resolver, né? Uma segunda tarefa, é onde se insere, eu acho que esse depoimento breve que eu trago hoje, é o esforço que a gente está fazendo de recolher informações sobre a trajetória da União Nacional dos Estudantes e do movimento estudantil como um todo, num período pouco conhecido da história do movimento, né, que está compreendido entre 1969 e 1973. Esse é um período de existência real da UNE, né, com muita dificuldade, a duras penas, mas é um período de existência que a própria esquerda desconhece. Muita gente toma o ano de 68 e a repressão do Congresso de Biúna como sendo um marco de desmantelamento da UNE, mas ela segue existindo durante alguns anos, né? E tanto o Cabral quanto o Gelson, eles estão inseridos num contexto e numa entidade que é o CAOC, que deu uma grande contribuição à sustentação política e material da UNE neste período difícil da ditadura, né? Cumprindo uma tarefa das mais difíceis e que era uma tarefa no limite, vamos dizer assim, entre a legalidade e a clandestinidade. É um contexto de muita exposição. Desculpa, você ia falar? Um terceiro objetivo da comissão, antes de eu falar um pouco desse contexto histórico e de como os dois se inserem nisso, um terceiro objetivo da comissão é justamente o de promover o debate político sobre a trajetória deles, né, num esforço de ampliar o conhecimento nas gerações que chegam sobre os nossos referenciais históricos e dos quais a gente muito se orgulha. Falo como ex-estudante, falo também como em nome da presidência da UNE. Então, considerando esses 3 objetivos, né, se eu tivesse esse tempo, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações que a gente tem recolhido sobre... Vamos fazer o seguinte, eu queria pedir desculpa, eu quero fazer uma especial da UNE e tal... Nós queremos fazer uma especial da UNE, tudo que vão abordar, mas como hoje é uma coisa assim muito específica desses 2 companheiros, do Cabral e do Gelson, eu gostaria de convidar vocês a fazer uma sessão específica na relação da Comissão Estadual de São Paulo com a Comissão da UNE e discutir todos esses companheiros. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu queria, para não truncar o depoimento, que aqui tem uma relação muito forte nisso, deixa eu falar de um jeito mais tranquilo. Reinaldo, é o seguinte, como você é um desses veteranos mais emblemáticos, mais importantes dessa geração, e como tem muita coisa que o Gelson escreveu, e coisa do Cabral que também não foi recuperada, eu queria ver, nós tentamos para essa audiência ver se o GTM recuperava os textos que o Gelson produzia, né? Porque eu entrei na USP em 69. Logo que eu entrei na USP, eu fui apresentado ao Gelson, e ele trazia todos aqueles textos, toda aquela riqueza de trabalho para fazer a recepção aos calouros e tal, e também tive contato pouco com ele, com o Cabral não tive nenhum. Mas você é o grande, vamos começar a adjetivar, você, pelo menos, veio antes deles, né? E todo o trabalho que a gente fez para recuperar os textos do Gelson e do Cabral não foram... Então, isso é uma coisa importantíssima para a gente, nessa recuperação da memória dos companheiros, que você
pudesse nos ajudar, né? Ir atrás desse material, trazer o pessoal, se a gente puder até trazer o pessoal dessa turma que tem esses textos, viu? Porque os textos do Gelson eram realmente de uma qualidade impressionante, impressionante. Embora ele não fizesse o tipo de trabalho de teatro que a gente fazia lá no campus. E, Felícia, como foi importantíssima a sua vinda aqui, que não é sempre que é possível contar, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu sou uma pessoa que, da hora que acordo, da hora que eu vou dormir, eu tento conseguir informações sobre esse personagem controverso aí, esse senhor Dr. Isaac Abramovich, principalmente aquela clínica que ele tinha lá na João Moura, aquela coisa terrível que ele tinha lá na João Moura pós-ditadura, né? E a gente tem, desde o tempo do Roberto Gouveia, a Melinha, a gente tem aquela preocupação com o IML, com o tráfico de órgãos, que estava por trás daquele IML, que tinha a fachada da legalidade do IML, mas tinha uma coisa gravíssima lá de venda de órgãos, aquela toda coisa que o Chibata e o Abramovich, então, esses dois personagens macabros, Isaac Abramovich e Harry Chibata, são personagens que acho que um dia o Brasil vai analisar dentro desses caras da humanidade que mais prejuízos, né, trouxeram. Então, o Chael é uma pessoa que tem pouca coisa dele também. Só aparece alguma coisa lá na Santa Casa, e é uma história muito curta, muito restrita. Eu lembro do Chael. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho nessas raras oportunidades que você fala de público e tal, e por isso é importantíssima a sua presença aqui hoje, para que você pudesse falar um pouquinho dessa comunidade judaica lá do Ipiranga e um pouquinho do Chael, só um pouquinho, te peço, se é que você ainda pode falar um pouquinho mais do Chael e de vocês, para encerrar. Então, queria pedir essas duas coisas, Reinaldo, para concluir, de você a recuperação do material do Gelson e também do Cabral lá da faculdade, né? Nós temos dificuldade para ter tido acesso ao GTM e tal. E se você podia concluir falando um pouco daquela diáspora, daquele gueto lá. Bom, eu acho que a gente explorou bem essa ideia. Gueto sou eu que falo, né? Ninguém antes falou. Mas nós discutimos muito isso na ocasião que a Judite Patarra escreveu aquela biografia da Yara. E eu, inclusive, falei muito com a Judite e com uma prima do Chael, que é a Shirley Schreier, que a gente devia escrever alguma coisa sobre o significado que tinha aquela migração, aquele conjunto de pessoas, né, que traziam uma história muito forte e passavam, de alguma forma, um sentimento, digamos, no mínimo humanista, né, para todos nós, né? A Shirley foi colega, me foge o nome, mas é irmã do Bernardo Kuzinski, como que é? Ana Rosa. A Shirley era muito amiga, ela fez química, era muito amiga da Ana Rosa. Então, nós éramos... alguma coisa tinha naquela comunidade, entende, que nos fazia refletir sobre o mundo, né? E naturalmente, os jovens... Desculpa, eu perdi. A Ana Rosa, eles também eram de lá? Os Kucinski? Não, né? não era, mas a Shirley, que era de lá, era muito amiga da Ana, e é prima do Chael. Shirley Schreier. É Shirley Schreier. Eu acho que talvez vocês pudessem falar com ela aqui, que ela é muito mais próxima sabe muito mais da história do Chael.
Bom, então, eu sempre achei, quer dizer, ainda brinco, né, frequentemente, que a gente fala como era importante. Há pouco tempo, uma pessoa lá do Ipiranga, que é o Jacó, escreveu um livro sobre mas eu vou lembrar daqui a pouco. Mas ele, enfim, é uma pessoa assim, muito simples. Ele teve a sensibilidade de perceber que tinha alguma coisa de interessante, né? Eu cheguei até a pensar em escrever sobre o que podia ter lá, né? Porque coisas desse tipo, por exemplo, a Shirley também ia para todos os anos nessa comemoração do levante do gueto de Varsóvia, né? Se imagina um bando de crianças chegar lá meu pai, quando veio para o Brasil, Onde na era verdade, mesmo? No Bom Retiro. Era no Taíbe? No Taíbe, no Taíbe. Meu pai, quando veio para o Brasil, na verdade, ele veio por conta já um avanço muito grande, né, do nazismo e tal, mas o meu pai, da família dele, foi o primeiro a vir para cá, exatamente porque ele era perseguido, porque era comunista. Meu pai era alfaiate, né? E meus outros tios, que é o tio dele, vieram depois, né? Mas meu pai foi o escolhido da família para vir antes, exatamente porque ele tinha dois tipos de perseguição, né? Que é uma perseguição pelo fato dele ser judeu e porque, enfim, ele não tinha uma participação muito intensa, mas era a posição dele que ele se manifestava algumas vezes. Quando a família teve que escolher quem tinha que vir antes, o meu pai foi escolhido por esses dois motivos, né? E eu acho que meu pai, tio do Chael, pai da Shirley, outros que já vinham com essa história de lá, tinha outros que não. Então, passaram alguma coisa para a gente. Eu acho que tinha alguma... Porque, digamos assim, você tem uma concentração grande, né, de pessoas. É meio inacreditável que tenha história, quer dizer, que a Yara seja minha amiga, que eu seja amiga da prima do Chael, né, do Gelson. Agora, realmente, o Gelson não quis sair do Brasil. Ele não saiu porque não quis. Porque meu pai se esforçou muito, coitado. Ele realmente não quis. Agora, talvez nós não soubéssemos tão profundamente o nível de envolvimento que ele já tinha, né? Porque o que chegava para a gente é mais esse lado de participação cultural dele. Não, mas eu vim meio despreparada para falar sobre isso, né? Mas essa coisa lá. Eu gostaria de ter escrito alguma coisa maior sobre essa nossa história lá no bairro de Ipiranga, mas acho que já não vai ser mais eu que vou escrever. Mas você lembra, assim, quando foi o período assim que seu pai mais foi chamada a atenção dele para ele querer que o Gelson saísse do país? Você lembra disso? Não é que... provavelmente o Gelson conversava com ele mais do que comigo. Meu pai provavelmente conhecia mais o envolvimento dele do que eu. Assim, tem duas coisas. Um pouco eu era preservada dessa, vamos dizer assim, dessa tensão mais familiar, porque eu estava grávida, né? Então, eu acho que nesse momento mais pesado, eu acho que eu era um pouco preservada. Agora, eu tinha uma certa tensão também com o Gelson, porque, digamos, política, né? Porque eu não acreditava nessa saída, digamos, armada, né? Eu já não acreditava mais. Eu participei muito dessa coisa de esquerda. Eu tinha um grupo de estudo de marxismo, o professor Paul Singer. Eu participei muito disso, mas já na época. Então, eu tinha assim, uma tensão com o Gelson com relação a isso, né?
Então, ele, por exemplo, vinha me visitar a sobrinha dele, que era minha filha, que ele adorava, quando eu não estava em casa, para a gente não discutir. Não, a gente brigava muito. Então, talvez eu realmente não sabia. Eu fiquei assim muito surpresa quando eu vi. Eu lembro que uma das últimas discussões que eu tive com meus pais é que eu tinha recebido de herança da minha avó desses tipo edredom, mas que era com pena de ganso da Europa, que ela trouxe da Europa, que eu adorava. Então, aquilo lá era meu, assim, uma coisa super fofa, que eu adorava. Tal. E um dia estava fazendo frio, eu fui lá em casa pegar e tinha sumido. Não estava lá. Aí a minha mãe falou, eu acho que o Gelson levou. E eu imagino que ele levou, porque ele já devia estar dormindo em alguns dessas coisas muito frias, escondidas, tal. Mas, na época, eu lembro que eu briguei, mas como é que você deixou ele levar? Porque era meu, era uma herança minha, tal. Ele saiu de casa antes? Não, ele chegou até o último dia em casa? Não, ele saiu de casa antes. Ele saiu de casa antes, mas meu pai não dizia isso. Então, eu acho que, quando ele saiu de casa, ele levou essas coisas, inclusive esse meu edredom, digamos assim, porque eu só sei o nome em Yiddish. Mas eu estava assim, tão alheia a esse nível de participação dele, porque é diferente uma família que você não tem, quer dizer, que era a pessoa que estava completamente fora desse processo, que estava acontecendo. No caso do Gelson, não era, eu já tinha passado pela, enfim, fiz ciências sociais, participei daquelas brigas com Mackenzie, tudo aquilo. Mas já na época dele, eu já tinha seguido outro caminho, Então, a gente discutia bastante isso. E eu não sei se por uma questão de proteção, tal, mas eu realmente não tinha a sensação do nível de envolvimento dele. Realmente não tinha. O dia que eu abri a porta do apartamento e vi aquela foto no Estadão, foi inacreditável, E existia aquele clima, Todo mundo que viu aquela foto, meus pais ficaram isolados naquele prédio. Todo mundo tinha medo de falar com eles. E os nossos amigos eram amigos que não podiam aparecer lá, porque eram pessoas que tinham uma história de envolvimento, Então, eles ficaram assim, absolutamente isolados. Teve só uma pessoa, um amigo nosso que já faleceu, muito querido, que disse assim, alguém tem que ficar com os pais da Felícia. Alguém tem que ir lá. Porque não tinha, meu pai não sabia nem como, não sabia, burocrático, porque, enfim, meu pai, ele chegou aqui, ele já tinha uma certa idade e tal. Então, foi um amigo nosso, que também tinha um passado de envolvimento e tal, mas ele foi lá ajudar meu pai. Ele foi até o Friorico, meu pai e tal, e eu não fui, foi ele que foi. Mas foi assim. E aí, quando meu pai chegou dessa visita e disse que não era o Gelson, todo satisfeito, eu lembro de todos nós no apartamento comemorando, quando o Isaac ligou. Agora, o Isaac era uma pessoa lá da comunidade mais distante, não era uma pessoa com quem dava, ele casou com uma vizinha minha, casou com essa vizinha minha, que, por acaso, era irmã do Samuel, que casou com a Yara. Eu rompi com a Yara quando ela casou, porque eu achava que ela não devia casar com esse cara. As coisas assim, meia de briga de amiga. E, a partir dali, é que eu me distanciei bastante dela. Também fiquei surpresa com o caminho dela, eu não sabia do envolvimento. Bom, e a minha filha nasceu no dia que mataram o Marighella, 4 de novembro de 1969. Eu estava na maternidade quando fiquei sabendo.
Felícia, deixa eu só te perguntar, como é que era o nome da esposa do Isaac? Ela era irmã do marido do marido da Yara, né? Do médico. Era o Samuel Hamerkorn, né? Que foi o primeiro. A Yara ficou muito pouco tempo com ele, né? O Samuel Hamerkorn. A irmã dele chamava Gisele, e ela acho que ainda é casada com o Isaac, eu não sei mais. Ele faleceu? Eu não sabia que ele... Eu não conheço nem os filhos dele. Eu nunca via essa família, né? Depois, ainda mais depois desse acontecimento com o Gelson, não tive mais contato nenhum com eles. Não sei. Você não frequentava a casa do Schneiderman, né? Do Boris e da esposa, que ela dava aqueles cursos, que a Yara ia. A esposa do Boris, a menina, a psicóloga é a Miriam Schneiderman, né? A esposa era Regina. Essa é a geração dos... A minha história com a Yara é assim... Eu ia perguntar de você, não. Da Yara. O Schneiderman você não tinha contato? Não, eu conheço de nome, né? Eu os conheço de nome, mas eu não tive um contato mais próximo com eles. Não, e o professor Paul Singer? Não, o professor Paul Singer é o seguinte, porque eu sou demógrafa. E uma vez isso foi em 67. 67, quando eu namorava e queria casar com Madeira. Eu fui procurar emprego e ele trabalhava na saúde pública, né? E aí ele estava fazendo uma seleção de pessoas para trabalhar com ele. Ele fez uma seleção e eu fui escolhida. Fui bolsista do professor Paul Singer, lá na Faculdade de Saúde Pública. E aí fiquei amiga dele, escrevemos uns 2 ou 3 trabalhos juntos. Mas a gente tinha uma atividade extra-trabalho, lá no SEBRAP, né, que o professor... também fui aluna do Fernando Henrique, trabalhei com a Ruth Cardoso, mas... e aí eu fiquei meio próxima do professor Paul Singer, a mulher dele, né, a Melanie, que eu adorava, e a gente tinha um grupo de estudos na casa dele de marxismo. Então, a gente lia Marx, lia Hannah Arendt, lia, sei lá, lia tudo. Lia o Capital de frente para trás. Ele lia em alemão para a gente. Uma história... É muita história. Muita história. O Reinaldo, depois o Menegoso volta para falar do Gelson. Eu queria dizer uma coisa aqui dos depoimentos, enfim, ressalta uma descrição do clima de medo, né? Quer dizer, o que a Felícia conta, de as pessoas deixarem de prestar solidariedade, até um espírito mais de fraternidade com os pais dela, que tinham acabado de passar por essa experiência terrível do assassinato do filho e do clima de terror que se vivia, impedindo as pessoas de frequentarem a casa de amigos. Então, hoje, quando se fala da ditadura, eu vim de táxi para cá e o motorista de táxi fez uma brincadeirinha a respeito da volta dos militares. Eu perguntei, que idade você tem? Perguntei para ele. Porque é uma brincadeirinha, mas calma lá, né? Porque, não, eles botaram ordem ontem, né? Eles eram uma ordem de cemitério, a tal da paz do cemitério. Não, mas não sei o quê, veja... pega alguns indicadores, a dívida externa do Brasil, aquele programa nuclear, comprava sucata do imperialismo mundialmente, o que fez com a dívida externa do Brasil.
A história da corrupção? Quer dizer, de repente, passa como se fossem vestais, né? Eles têm um patrono mundialmente, talvez o Pinochet, a fortuna do Pinochet no exterior, da família, quer dizer, o quanto o Pinochet roubou do Chile, além de ter feito o que fez com a alma do país, né? Mas, enfim, eu queria primeiro insistir nisso, no clima de terror que se vivia. Então, quando se fala hoje, né, essa irresponsabilidade de, fora um governante eleito, espera a próxima eleição, lança o seu candidato, vai para a rua, defenda. Fora o quê? É o Egito. O sonho é repetir aqui essa coisa que ocorreu no Egito, né? Mas essa era uma coisa que eu queria dizer e de algo que eu me lembrei. Eu, fuçando em todos os meus guardados lá, eu achei uma foto com o Cabral. Uma. Por quê? Porque a gente não tirava foto. Uma das coisas era não tirar foto, para não deixar o vestígio da foto. Então, de todos os meus anos de convivência com o Cabral, eu achei na minha casa uma foto. É uma foto engraçada, porque a gente está num grupinho conversando do lado do busto do Arnaldo. Busto do Arnaldo também é um ícone lá da faculdade. É aquele busto que tem na entrada da faculdade. Teve uma turma que pegou o Arnaldo, o busto, e saiu passeando com ele pela cidade. Passeando e fotografando. Então, tirou foto com o Arnaldo no vão livre do MASP, tirou foto com o Arnaldo em alguns lugares importantes de São Paulo, e depois devolveram o Arnaldo lá para o pedestal. A justificativa é de que fazia anos que eles viam o Arnaldo olhando para aquela doutora Arnaldo, né, sem poder sair de lá, então eles tinham levado o Arnaldo para passear. Mas é uma foto com o Cabral, lá do lado do busto do Arnaldo. E uma outra coisa que eu queria dizer, porque eu queria registrar, é que na gestão do Cabral, em 1970, eu já estava fora, né, eu já estava clandestino, o equivalente do Alfredo, da auditoria, aquele maligno, maléfico lá da auditoria, nós tínhamos na medicina um equivalente, que era o secretário Dantinese. Era tão maligno e maléfico quanto o Alfredo. E, em 1970, com o recrudescimento aí, da repressão, o Dantinese, o secretário de comum acordo com a diretoria da faculdade, colocou uma corrente de ferro e um cadeado na entrada do centro acadêmico, independente da faculdade. Não sei quem conhece, mas o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, o CAOC, ele tem uma localização incrível. Ele ocupa o porão daquele prédio da Faculdade de Medicina. Na verdade, não é um porão, né? É um porão no estilo antigo. E até por força da lei da gravidade, né, que puxa para baixo, nos intervalos de aulas, enfim, todo mundo desce. Então, o Centro Acadêmico da Medicina da USP é um dos lugares mais frequentados de toda a faculdade. E sempre teve lanchonete, tinha barbeiro no meu tempo, mesa de sinuca, bom, enfim. Mas o que eu queria dizer é que uma entrada lá para baixo é bem no sopé da escadaria daquele prédio, que hoje está restaurado, né? Então, é uma escadaria que vem lá do quarto andar, ela vem vindo e desemboca numa entrada, numa outra escada que vai para o centro acadêmico. Essa é uma entrada que depende de a faculdade estar com as portas abertas durante o dia, né, no horário de funcionamento da faculdade. Mas, do lado do prédio da faculdade, tinha uma entrada nossa, dos alunos,
para o centro acadêmico. E o Dantinese, mais a diretoria, resolveram botar lá. Houve muitos corajosos, né, naqueles idos de 70, 71, né, escorados aí nos milicos, né, nos militares. Então, eles passaram uma corrente de ferro e colocaram um cadeadão. E o Cabral, o Gelson, o Antônio Carlos Madeira, que é também da turma deles, da 55, arrumaram lá equipamentos, arrebentaram a corrente e foram entregar na diretoria da faculdade, dizendo que a nossa entrada do CAOC eles não iriam barrar. Essa é uma das ações desse pessoalzinho, né, responsáveis pela existência, então, nos 100 anos do CAOC, pela existência ininterrupta do centro acadêmico, né? E eu tenho essa ideia de que, já, mesmo antes do AI-5, o CAOC era importante nas relações com o DCE, né, com o EE, com a UNE. De lá saiu o Alon, depois que foi presidente da UNE. E o CAOC tinha algumas fontes de renda, não só o dinheiro da ditadura, via diretório acadêmico, quando o Gelson foi o presidente, mas tinha fontes de renda. Tinha um baile famoso, chamado Esqueletos, que dava grana, a gente cobrava. Enfim, tinha fontes de como se diz hoje, aí, de sustentabilidade, e dava para a gente também colaborar aí com as entidades com as quais a gente se relacionava. Bom, mas era isso que eu queria. E o material do GTM, eu me comprometo, eu sei onde eu posso bater para pedir. É um colega daquela época, eu sei que ele tem muito ciúme do material, mas a gente se compromete, faz cópias, e, enfim, eu me comprometo com isso. Vinícius, você queria falar mais alguma coisa? Não. Mas você vai escrever, né? Pois é, por enquanto eu estou escrevendo sobre estatísticas oficiais. Mas, não, eu não... Se eu tivesse o veio do Gelson para escrever, talvez eu escrevesse. Mas ficou tudo com ele. Não vou, mas é uma boa história. Mas você fala muito bem. Bom, então, acho que o pessoal da UNE quer fazer uma fala específica, especial nesse caso, né, dos estudantes da medicina. O Menegoso quer falar alguma coisa sobre isso? O que eu queria complementar, só rapidamente, é dizer que a pesquisa que a UNE está fazendo, ela está baseada num trabalho que nós desenvolvemos um pouco antes. Eu coordenei a organização, o tratamento técnico do arquivo do CAOC. Então, a gente recuperou alguns materiais que são da gestão, né, das quais eles participaram, e são materiais que certamente vão trazer nova luz, vamos dizer assim, ao período. A gente tem ali material do GTM, pouca coisa. A gente tem atas de reunião do CAOC num período difícil, que é de 69, 68, 69, ações ocorridas na faculdade naquele período, e a gente tem também o boletins das turmas, né? Muita coisa vinda de doações de ex-militantes, que agora estão disponíveis para pesquisa. Então, a minha fala é um pouco no sentido de dizer um pouco o que esses documentos contam, dizer que ele está, depois de ter sido organizado, o material foi transferido para o Museu da Faculdade de Medicina, onde eu trabalhei um pouco. Então, todas as doações que todo o material que vocês recolherem sobre o caso e vocês quiserem entregar, provavelmente o Museu da Faculdade de Medicina poderia receber, integrando esse material ao arquivo do CAOC. Eu acho que basicamente era isso. A comissão da UNE está disponível para colaborar no que for possível. A nossa estrutura é pequena, eu estou faltando do trabalho para poder participar hoje aqui, então eu não sei se a gente teria condições de colaborar ativamente com o trabalho de recolher material. Mas a gente sabe onde algum material pode ser encontrado e coloca a nossa pouca estrutura à disposição para seguir a investigação aí, e o relato do caso, né? Sim, é o professor André, o responsável pelo museu, né? Como? André. O André. Isso. Você mora aqui em São Paulo? Ótimo. Então, eu só...
Eu só para encerrar, deixa eu me organizar. Reinaldo, eu queria só para organizar, primeiro agradecer. Agradecer não é um verbo bom para a Comissão da Verdade, mas essa sua capacidade de vir contribuir com essa memória, lógico que lá no CAOC tem tanta história para contar, principalmente a história daquela infiltração, daquele médico infiltrado, né? E depois a relação que teve lá, e depois tantas quedas, a participação da estrutura da faculdade, a gente precisa recompor a história. E queríamos continuar contando com a sua contribuição, além de toda essa memória do CAOC e do grupo de teatro da medicina. Né? Então, nós já estamos indo para o encerramento. Talvez a gente, assim como Queiroz, no dia da audiência do Queiroz, alguns escritos do Ronaldo Muito Queiroz foram recuperados, e a gente está incorporando aqui ao acervo da comissão. Eu insisto que essa parte do Gelson é uma parte importantíssima para ser incorporada, para que as pessoas tenham uma mínima noção do que foi a contribuição dela. Do Cabral era um pouco mais distante, mas o Gelson era uma coisa impressionante, a capacidade de produção, de escrever, era impressionante. Bom, para concluir, está faltando alguma coisa? Não. E essa questão da Uni, nós temos maior interesse em que, pese todas as dificuldades que vocês têm, nós queremos fazer uma aproximação. Eu fiz várias iniciativas, tentei ir lá, aí entendi um momento que também não era mais para participar, que vocês estavam em clima de congresso, e é importante que você voltou e está propiciando essa reaproximação. Felícia, eu sei que essas coisas são muito tristes, muito doloridas, sei que é importante você ter vindo aqui hoje, para nós todos, né? E foi muito bonita a sua participação, muito importante, muito obrigado, muito obrigado. Então, e você também, que também contribui muito conosco aí pelo Conselho Regional de Psicologia, e gravando as sessões e tal, e vamos ver e obrigado pela sua contribuição. Eu queria ir para os finalmente, encerrando essa sessão, agradecendo todo o esforço da assessoria, da comissão em montar essa sessão. Acho que o Reinaldo, o doutor Madeira, que é lá do Menino Jesus, é uma pessoa importante desse segmento, que a gente não pode esquecer de tentar conseguir o depoimento dele. Como é o nome daquele médico infiltrado que deu tanto... João, né? Jota, Jurandir é uma coisa mais complicada. Mas está bom. Agradeço a presença de todos e vamos encerrando mais essa sessão. Muito obrigado.